Boa tarde, professores Eliseu, Fred e Fred. Nosso grupo é composto por mim, Maria Beatriz, Eduardo Real, Mayumi e Helena. E nós iremos apresentar uma rápida análise do artigo Prevalence and Factors Associated with Hepatitis C Virus in Riyadh, Saudi Arabia, a large cross-sectional study, de Aildar Abuzares e Al-Wadban, publicado pelo Journal of Epidemiology and Global Health em 2025. Bem, a justificativa do estudo se dá por meio da alta taxa de mortalidade por hepatites virais no mundo, a falta de dados locais em Riyadh, a falta de publicações científicas sobre hepatite C na Arábia Saudita e a necessidade de melhoria de medidas de prevenção para hepatite C na Arábia Saudita. O objetivo do estudo é estimar a prevalência ao longo da vida do vírus da hepatite C e avaliar os fatores demográficos e comorbidades associados ao vírus da hepatite C. O desenho do estudo se deu por meio do estudo transversal retrospectivo de dados de uma unidade de saúde terciária localizada em Riyadh, do período de 2017 a 2022. O objetivo é investigar a prevalência de hepatite C em uma população específica e as comorbidades que possam ser associadas à doença. A população do estudo foi de 16.690 indivíduos de todas as faixas etárias. O local, unidade de saúde terciária, do tempo, 2017 a 2022, e a população-alvo é pessoas que obtiveram o resultado positivo para o vírus da hepatite C. As variáveis são divididas em variáveis dependentes, independentes e as variáveis de confusão. As variáveis dependentes são as pessoas com hepatite C. As variáveis independentes são usuários de drogas injetáveis, indivíduos que já fizeram hemodiálise ou alguma transfusão sanguínea. E as variáveis de confusão são ser portador de alguma comorbidade, como hipertensão ou diabetes mellitus, ter alguma doença renal crônica, o sexo, idade, estado civil e nacionalidade. A característica da amostra se dá por meio da distribuição por sexo, estado civil, nacionalidade, ser portador de diabetes mellitus, ser uma pessoa hipertensa ou ser portador de doença renal crônica, além da distribuição de pessoas que obtiveram teste positivo ou negativo para o vírus da hepatite C. Os procedimentos desse estudo foram realizados por meio da fonte de dados dos prontuários eletrônicos dos pacientes triados ou diagnosticados com o vírus. A seleção de participantes se deu por meio das pessoas que obtiveram teste positivo para hepatite C, a partir dos seguintes testes: o teste sorológico para detectar anticorpos e os testes moleculares para confirmar os casos ativos de hepatite C. A análise de dados foi feita por meio de um software, além da utilização de frequências, porcentagens, desvio padrão, Q-quadrado e regressão logística. Eu sou a Melissa e agora eu vou falar dos desafios metodológicos que foram enfrentados nesse estudo e nos ajudam a entender as limitações dos resultados que a gente vê em seguida. Eu vou iniciar falando sobre a redução de testes na pandemia. A Covid-19 teve um grande impacto no estudo, porque por conta dela o número de testes foi reduzido. Isso afetou diretamente nos dados de prevalência, porque menos pessoas foram testadas, somente as que tinham casos mais suspeitos foram avaliados, o que pode ter inflado artificialmente a taxa de resultados positivos em 2020. Além disso, também a utilização de amostragem não probabilística por conveniência. A seleção dos pacientes foi feita por conveniência, o que quer dizer que não houve um sorteio ou uma amostragem aleatória. Isso limita a representatividade dos resultados, porque eles valem para os pacientes daquele hospital, mas não podem ser generalizados para todas as populações de Riyadh ou da Arábia Saudita. Além disso, o estudo foi realizado a partir de um único hospital, um único centro de unidade de saúde. E por conta disso, também não tem como refletir os dados daquela unidade, daquela região, para todas as regiões do país.
que foi em Riad, onde foi feito. Além disso, também é um estudo transversal e retrospectivo, ou seja, ele analisou os dados de um banco de informações já existentes referentes a um período de 5 anos. Isso significa que não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito. Por exemplo, as pessoas que têm hipertensão têm mais hepatite C por conta disso. Não dá para afirmar que uma coisa causou a outra. E, além disso, uma população limitante e a falta de dados. Agora, seguindo para os resultados do estudo. Bom, agora seguindo para os resultados do estudo, mesmo com essas limitações encontradas durante o estudo, o mesmo traz dados relevantes sobre a prevalência e os fatores associados à hepatite C em Riad. A prevalência geral, a taxa de positividade foi de 5,6%, ou seja, cerca de 6 em cada 100 pacientes testaram positivos para a hepatite C. O perfil dos pacientes também. A maior parte da amostra era composta por mulheres, que foi 72,8%. Além disso, pessoas casadas, que foi 73,9%. E nacionais sauditas, que foi 95,3%. E a média de idade foi aproximadamente de 60 anos. Também foram identificados alguns fatores de risco, e o estudo apontou que o maior risco de infecção eram em homens, que foi mais que o dobro de ter chance de ter HCV, e também viúvos e divorciados, com destaque para viúvos com 7 vezes maior. Pessoas com diabetes mellitus ou hipertensão também apresentaram maior prevalência. E foi identificado menor risco de solteiros contraírem a doença. A tendência ao longo dos anos também foi identificada. A taxa de infecção variou entre os anos, foi mais baixa em 2017 e 2018 e subiu bruscamente em 2020, chegando a 22,6%. E essa subida está relacionada à queda no número total de testes durante a pandemia, que foi comentado anteriormente, o que concentrava os exames apenas em casos mais graves. Então, resumindo, apesar dos desafios metodológicos, o estudo traz informações importantes sobre quem está mais exposto ao HCV em Riad. E ele serve como base de prevenção e triagem, mas também mostra que ainda é preciso mais estudos com maior alcance e qualidade metodológica para apoiar as decisões de saúde pública. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui à apresentação. Eu vou falar sobre o risco de vieses e confusão. Primeiramente, como os participantes são de uma única unidade de saúde, não é possível afirmar que os fatores de risco estão relacionados a toda a população de Riad com bastante certeza. Os fatores de risco em geral, como estado civil, sexo e comorbidades, podem ser um fator, se tornar um risco de confusão, apesar que os pesquisadores, a partir dos cálculos, puderam afirmar quais os fatores têm relacionamento com o vírus da hepatite C. Por exemplo, entenderam que a questão do sexo é um fator importante. E a última coisa que pode causar risco de viés e confusão é o período, né? O período de 2020 a 2022 é um período que o mundo passava por uma pandemia, a pandemia da Covid-19. E isso é importante aí no levantamento dos dados da pesquisa, porque era um momento ímpar, né? Onde as pessoas mudaram seus comportamentos, as unidades de saúde passaram a atender principalmente a questão da Covid-19, e isso influenciou bastante.
questão da conclusão, que vamos verificar agora, é que a prevalência do vírus da hepatite C de 2020 a 2022, ela foi estimada em 5,6%. Esse número vale lembrar da questão dos vieses, né? Fatores como sexo, estado civil, hipertensão e diabetes mellitus estão associados ao risco da doença. Isso foi observado na pesquisa. Terceiro, é necessário a realização de mais estudos para identificar fatores de risco que não foram abordados em tal estudo. O quarto é investigar a taxa de prevalência da hepatite C em outros locais da Arábia Saudita, a fim de fazer comparativo. E por último, aumentar a conscientização da população sobre a hepatite C e seus fatores de risco entre os habitantes da Arábia Saudita. A gente tem aí as implicações, que é a necessidade de ampliação dos estudos relacionados ao vírus na Arábia Saudita, o aumento da conscientização da população e aumento da investigação de casos de hepatite C e a criação de medidas preventivas. Aí a gente está falando de políticas públicas. Bom, por fim, tem tem algumas referências que vamos deixar disponíveis. E por fim, os nossos agradecimentos aos professores Eliseu, Fred e ao grupo Helena, Maria Beatriz e Melissa Mayumi. Muito obrigado.